Hoje é quinta-feira, 10 de julho, e a movimentação no Botafogo está a 1000 por hora. O clube está correndo contra o tempo para que o novo técnico possa finalmente aparecer no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol, o famoso BID, e estar liberado para comandar os treinos do time já para o próximo confronto, que será contra o Vasco da Gama, lá em Brasília. A situação envolve toda aquela burocracia típica quando o treinador é estrangeiro, uma série de documentos e aprovações que precisam ser resolvidas com urgência para que não haja problemas na preparação da equipe para essa partida tão importante. A expectativa é de que tudo isso se encaminhe e seja resolvido ainda hoje, garantindo que o comandante italiano tenha sua situação regularizada o quanto antes. Enquanto isso, o clima no meio esportivo anda bem agitado. Ontem, durante um programa esportivo, uma verdadeira cena chamou a atenção. O ex-jornalista Juca Kfouri, que ainda está ativo, teve uma reação bastante intensa. Ele perdeu a linha e disparou críticas pesadas contra a contratação do auxiliar técnico da seleção brasileira pelo Botafogo, demonstrando uma insatisfação que foi além do esperado. Essa reação causou bastante repercussão, já que a imprensa esportiva, em certos momentos, parece mergulhar em um mar de contradições e polêmicas, e dessa vez, pelo jeito, não foi diferente. É curioso como a mídia, que deveria se concentrar nos fatos e na qualidade do trabalho, acaba se perdendo em disputas internas e animosidades pessoais. Outro ponto que merece destaque nessa história toda é a chegada do auxiliar técnico espanhol Luis Tevenet, que estava ligado ao Atlético de Madrid e agora vem para somar ao projeto do Botafogo. Ele não participou dos primeiros treinos comandados pelo técnico principal, mas a previsão é que ele desembarque hoje para já começar a dar sua contribuição. A equipe está bastante animada com essa novidade, pois traz um reforço de peso para a comissão técnica, além de uma bagagem muito importante considerando a experiência dele na Europa. A presença desse profissional deve ajudar bastante no desenvolvimento do time e nas estratégias para os jogos que virão. Falando em reforços, o Botafogo também está atento às novidades no elenco, e um dos nomes que tem ganhado espaço é o do jovem meia-atacante Jordan Barreira, que tem apenas 19 anos e chega para ser mais uma aposta de futuro do clube. O jogador vem ganhando elogios pela velocidade e habilidade, além de sua versatilidade em atuar em diferentes posições no meio de campo e no ataque. É o tipo de atleta que pode crescer bastante com a estrutura que o clube oferece e tem tudo para se tornar uma peça importante nos próximos anos. Essa aposta em jovens talentos é fundamental para o projeto de longo prazo do Botafogo, que quer se consolidar como um time forte, tanto no cenário nacional quanto internacional. Além disso, vale lembrar que o Botafogo teve um reconhecimento que poucos esperavam. Gonzalo Ramos, jogador do Paris Saint-Germain, um dos maiores clubes do mundo, fez questão de elogiar a equipe do Glorioso após a vitória do clube carioca sobre o time francês. Ramos destacou a intensidade e a qualidade da defesa do Botafogo durante o jogo, ressaltando o mérito da equipe em conseguir limitar as ações de um adversário tão forte. É um reconhecimento de peso, vindo de um atleta que conhece bem o futebol, de alto nível, e isso mostra que o trabalho que vem sendo feito no clube está começando a ser notado também fora do Brasil, aumentando a moral dos jogadores e da torcida. Por falar em reconhecimento, o auxiliar técnico Felipe Barros, responsável pela FBTV no YouTube, também tem dado sua contribuição falando sobre o elenco e os jovens talentos que estão chegando ao clube. Direto do centro de treinamento do Blumenau Esporte Clube, ele compartilhou detalhes sobre Jordan Barreira, ressaltando as qualidades do atleta, como sua velocidade impressionante, capacidade de mudar de direção rapidamente e a habilidade para atacar os espaços com muita eficiência. Segundo Felipe Jordan, ainda precisa evoluir em alguns aspectos, como tomada de decisão e finalização, mas considerando a idade e o potencial do jogador, trata-se de uma excelente aposta para o futuro do Botafogo.
especialmente com o valor que foi investido para trazê-lo. Aos poucos, o clube vai se preparando para a temporada, ajustando peças e estruturando a equipe para enfrentar os desafios do Campeonato Brasileiro. A presença do novo técnico e da comissão técnica, os reforços chegando e o reconhecimento de grandes nomes do futebol internacional mostram que o Botafogo está em uma fase de construção e esperança. É uma jornada que exige paciência, mas que promete resultados interessantes para quem acompanha e torce pelo Glorioso. A expectativa da torcida é que esses ajustes técnicos e táticos tragam equilíbrio e competitividade para o time, elevando o nível das partidas e trazendo mais alegrias para o estádio e para os apaixonados pelo clube. Enquanto isso, fora dos gramados, o cenário continua fervendo com opiniões fortes e polêmicas. A reação do ex-jornalista Juca Kfouri, por exemplo, virou assunto nas redes sociais e muita gente comentou sobre o tom das críticas e o momento em que elas aconteceram. Não é raro ver figuras públicas do mundo esportivo se posicionando com intensidade sobre decisões administrativas e técnicas, mas no caso do Botafogo, parece que a situação ganhou uma proporção um pouco maior. O clima nas redes é de discussão acalorada, com torcedores divididos entre apoio incondicional e questionamentos sobre as escolhas feitas pela diretoria do clube. No meio disso tudo, o Botafogo segue sua rotina de treinos, preparação e tentativas de resolver todos os detalhes burocráticos para que o novo treinador possa assumir seu posto oficialmente o mais rápido possível. Essa questão do bid não é novidade para quem acompanha futebol, mas ganha uma importância ainda maior quando o profissional envolvido é estrangeiro, pois a papelada e os processos costumam ser mais complexos. O time precisa estar pronto para o clássico contra o Vasco, que é sempre um jogo que envolve muita rivalidade, emoção e atenção especial da torcida e da imprensa. Esse duelo promete ser decisivo para as ambições do Botafogo no campeonato, e ter o treinador em campo para orientar os jogadores faz toda a diferença. Enquanto o clube trabalha para oficializar o novo comandante, a chegada do auxiliar técnico espanhol é vista como uma peça fundamental para o sucesso do projeto. Luiz Tevenet traz uma bagagem técnica que pode agregar bastante, principalmente na parte tática e no desenvolvimento dos atletas. O time tem ganhado corpo com essas movimentações, mostrando que a diretoria está focada em montar uma estrutura sólida para que o Botafogo volte a brilhar e disputar títulos com mais frequência. A expectativa é que esses reforços nos bastidores também reflitam em melhores resultados dentro de campo para que o Glorioso possa reencontrar seu caminho de vitórias e conquistas. É interessante acompanhar essa fase do clube, que mistura a ansiedade da torcida, as polêmicas da mídia e a rotina intensa de treinamentos. O Botafogo vive um momento de transformação, tentando deixar para trás antigos problemas e se preparar para os desafios que virão. A postura da diretoria, que está trazendo profissionais com experiência internacional, sinaliza uma nova mentalidade e um compromisso maior com a qualidade e o profissionalismo. O torcedor está atento e espera que esses investimentos e ajustes tragam um futuro promissor para o clube. A chegada de Jordan Barreira também é parte desse movimento de renovação. Jovem, rápido e habilidoso, ele representa a esperança do clube em formar jogadores que possam crescer e se destacar no cenário nacional e até internacional. O atleta já tem experiência nas divisões de base da Colômbia e está começando a dar seus primeiros passos na equipe principal, o que é um grande passo para a sua carreira. Acompanhar o desenvolvimento desses jovens talentos é fundamental para entender como o Botafogo pretende se posicionar nos próximos anos, apostando na base e no talento para fortalecer o time. Enquanto isso, o reconhecimento vindo do Paris Saint-Germain, através das palavras do próprio Gonzalo Ramos, ajuda a reforçar a autoestima do grupo e mostra que o trabalho realizado no Botafogo tem qualidade e respeito lá fora. Não é todo dia que um jogador de um clube tão grande elogia uma equipe brasileira, e isso pode servir como motivação extra para os jogadores continuarem focados e determinados. O futebol é feito de detalhes, e quando esses detalhes são reconhecidos, internacionalmente significa que o caminho está sendo trilhado da forma correta. Nos bastidores, a movimentação segue intensa e cheia de expectativas.
O clube está atento a cada passo, ajustando estratégias e buscando soluções para que tudo ocorra dentro do planejado. A torcida, por sua vez, mantém a chama acesa, acompanhando cada notícia, cada novidade e torcendo para que os próximos jogos sejam de vitórias e boas atuações. Esse clima de expectativa e esperança é comum em momentos de mudança, e o Botafogo parece estar vivendo exatamente isso. Agora um período de renovação e construção. Ao mesmo tempo, as críticas e as opiniões divergentes fazem parte do jogo. A reação do ex-jornalista Juca Kfouri é um exemplo claro de como o ambiente esportivo pode ser intenso e polarizado. Há quem entenda as críticas como legítimas e outras pessoas que veem nelas um exagero, uma perseguição que não ajuda em nada o futebol. O importante é que o Botafogo continue focado em seu planejamento e na evolução do time, buscando sempre o melhor para seus torcedores e para a instituição como um todo. O trabalho do técnico e de sua comissão técnica, com o apoio de auxiliares experientes e jogadores jovens promissores, será fundamental para que o Botafogo possa fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. A expectativa é que essa mistura de experiência e juventude gere um time equilibrado, competitivo e que consiga encarar de igual para igual os adversários mais fortes. O desafio é grande, mas a vontade de vencer e a dedicação dos envolvidos indicam que o Botafogo tem tudo para surpreender e reconquistar seu espaço no cenário do futebol nacional. Com a janela de transferências ainda aberta, o clube deve continuar atento ao mercado, buscando oportunidades para reforçar o elenco e corrigir possíveis lacunas. O compromisso é com o crescimento do time e a construção de uma equipe que possa disputar títulos e trazer alegrias para a torcida. Esse processo é longo e exige paciência, mas cada passo dado é um avanço na direção certa. A torcida, por sua vez, tem papel fundamental nesse momento, apoiando o time, valorizando os jovens talentos e acreditando no projeto que está sendo construído. A relação entre clube e torcida é uma força que impulsiona os jogadores dentro de campo e ajuda a manter a motivação mesmo nos momentos mais difíceis. O Botafogo precisa desse apoio para seguir firme e buscar seus objetivos com determinação. Enquanto isso, o calendário segue a todo vapor e os próximos jogos serão decisivos para medir o real potencial do time. O confronto contra o Vasco, que já é um clássico tradicional, vai mostrar se o trabalho está dando frutos e se o elenco está realmente pronto para as batalhas que virão. A expectativa é grande e o ambiente dentro do clube está carregado de energia positiva e vontade de vencer. Assim, o Botafogo vive um momento especial cheio de desafios e oportunidades, com uma mistura de profissionais experientes e jovens promessas que prometem agitar os próximos capítulos dessa história. O futuro é incerto, mas a paixão pela estrela solitária de General Severiano segue mais forte do que nunca, guiando o clube rumo a novos tempos e novas conquistas. O clima em General Severiano nesta semana é de concentração máxima. Com o clássico contra o Vasco se aproximando, o Botafogo acelera o passo para deixar tudo pronto. O novo treinador, que ainda aguarda a regularização no BID, já começa a traçar planos mesmo à distância por videoconferência com os membros da comissão técnica, enquanto o clube corre para finalizar os trâmites burocráticos. A ansiedade pela liberação é grande não apenas pela importância do jogo, mas pelo simbolismo que essa estreia carrega. É o início prático de uma nova era no clube, que busca consolidar um projeto com mentalidade europeia, organização mais apurada e ideias táticas modernas, algo que vem sendo cobrado pela torcida há tempos. Com a chegada de Luiz Tevenet ao Rio de Janeiro, os bastidores ficaram ainda mais movimentados. O espanhol é conhecido por seu estilo detalhista e metódico, e sua influência nos treinos é vista como uma extensão fiel das ideias do treinador principal. A imprensa ainda tenta entender qual será o papel exato de Luiz dentro do esquema da comissão, mas nos bastidores do clube já se comenta que ele será peça-chave na construção da nova identidade tática do time. Ele tem uma abordagem muito clara sobre controle de posse, linhas compactas e jogo posicional,
algo que pode transformar o estilo do Botafogo de forma significativa, especialmente em confrontos de maior exigência técnica, como os clássicos e os jogos fora de casa. Ao mesmo tempo, o elenco tem se mostrado receptivo às novas propostas. Jogadores experientes como Marçal e Tiquinho têm adotado uma postura bastante profissional nesse período de transição, ajudando a manter o grupo unido e concentrado. Há uma percepção coletiva de que este é um momento decisivo para o clube e cada um quer deixar sua marca nesse processo. No treino fechado da manhã de ontem, fontes internas comentaram que o clima foi de intensidade total. Os jogadores participaram de atividades físicas, mas também de dinâmicas com bola que simulam situações reais de jogo. A comissão técnica está tentando acelerar o entrosamento e a assimilação dos conceitos, mesmo antes da liberação oficial do novo técnico. Do outro lado do rio, o Vasco também se prepara, mas o foco da mídia tem estado mais sobre o Botafogo. A imprensa parece fascinada com a presença internacional no clube carioca, e isso tem gerado tanto elogios quanto desconfianças. Parte dos analistas esportivos ainda mantém uma postura cética quanto à eficácia imediata do projeto. Alguns questionam se um técnico europeu conseguirá adaptar seu estilo ao calendário e aos desafios logísticos do futebol brasileiro, onde campos irregulares, longas viagens e uma sequência de jogos intensa são fatores que exigem adaptação rápida. No entanto, internamente, o Botafogo acredita ter encontrado o perfil certo, alguém que alia conhecimento técnico, fluência em português e flexibilidade para compreender a cultura local sem abrir mão de seus princípios futebolísticos. Paralelo à contratação de Jordan Barreira, segue sendo vista com bons olhos. O jovem colombiano que já treina com o elenco demonstra personalidade e não se intimida diante dos veteranos. Em um dos jogos treino realizados a portas fechadas, Barreira deixou uma impressão bastante positiva, com arrancadas velozes e boas leituras de espaço. A comissão técnica considera trabalhar com ele não apenas como atacante, mas também como um meia de articulação testando sua inteligência de jogo entre linhas. Mesmo que ainda precise aprimorar aspectos como a tomada de decisão e o uso do corpo em duelos físicos, ele é tratado como um ativo a ser lapidado com paciência e planejamento. Diferente de outras promessas que chegaram ao Botafogo em anos anteriores, desta vez há uma estrutura mais clara e coesa para que o desenvolvimento do atleta aconteça de forma sustentável. Outro ponto interessante tem sido o papel das redes sociais e das novas mídias nessa nova fase do Botafogo. Com a presença de canais independentes como a FBTV e criadores de conteúdo como Felipe Barros, a torcida tem acesso a uma cobertura mais próxima e espontânea que foge do discurso engessado da grande imprensa. Felipe, em especial, se tornou uma voz de referência para muitos torcedores alvinegros. Seus vídeos no canal têm trazido bastidores, análises técnicas e até mesmo uma cobertura emocional que aproxima ainda mais o torcedor do dia a dia do clube. O engajamento nas plataformas digitais tem sido um termômetro importante da popularidade das decisões recentes da diretoria. A cada contratação ou mudança técnica, é ali nos comentários e nas visualizações que o clube sente o pulso da arquibancada. A relação entre diretoria e torcida também vive um novo momento. O CEO do Botafogo, desde o início desse ciclo, tem se comunicado com mais clareza e transparência, tentando mostrar que há um plano maior sendo executado. Ele reconheceu publicamente que a eliminação precoce em competições anteriores deixou cicatrizes, mas reforçou que o caminho trilhado agora visa um patamar mais alto de desempenho. Essa honestidade no discurso, aliada a movimentações concretas, como a reformulação da comissão técnica e a contratação de jovens promissores, tem ajudado a reconquistar parte da confiança perdida. Ainda há ceticismo em alguns setores, da torcida é verdade, mas o sentimento geral tem sido de curiosidade e expectativa, um tipo de esperança cautelosa que se constrói jogo a jogo. Enquanto a bola não rola oficialmente para o novo comandante, o clássico contra o Vasco é visto como um divisor de águas. A presença do novo treinador no banco pode não ser confirmada a tempo, mas a simples proximidade da estreia já provoca mudanças visíveis no comportamento do elenco. Há mais disciplina, menos dispersão e uma atenção maior aos detalhes.
O ambiente, que em outras épocas era marcado por ruídos e incertezas, agora parece mais profissional, mais focado. Ainda que os resultados não venham de imediato, a sensação é de que o Botafogo está tentando fazer diferente. E essa tentativa já é por si só algo que merece crédito. Nos bastidores, os departamentos de análise de desempenho, fisiologia e psicologia também têm ganhado mais protagonismo. Nova comissão valoriza esses setores como parte essencial do processo de transformação. Um exemplo disso é o trabalho individualizado que vem sendo feito com atletas como Jefinho e Eduardo, para que possam atingir o pico de forma no momento certo da temporada. A ideia é que cada jogador tenha um plano específico de evolução, física, técnica e mental, criando um ambiente onde todos se sintam parte do projeto e saibam qual é sua função dentro dele. Essa abordagem moderna comum em grandes clubes europeus começa a ganhar espaço no Botafogo de 2025. A chegada de profissionais estrangeiros tanto no comando técnico quanto em cargos administrativos inevitavelmente muda a dinâmica interna do clube. Há mais reuniões, mais relatórios, mais processos de avaliação antes de cada decisão. Para alguns, isso pode parecer burocrático demais, para outros, é sinal de profissionalismo. O fato é que pela primeira vez em muitos anos, o Botafogo parece operar com uma lógica que não depende apenas do imediatismo, mas que contempla também a construção de algo duradouro. Isso exige tempo, mas também exige coragem, e o clube parece disposto a pagar esse preço. Enquanto o BID ainda não publica o nome do novo treinador, o torcedor se prepara para mais um fim de semana decisivo. Brasília vai receber um clássico histórico e a expectativa é de casa cheia. A cidade tem um número expressivo de torcedores dos dois clubes e o clima será de festa e tensão ao mesmo tempo. Mesmo que ainda não tenhamos todos os elementos novos oficialmente em campo, é inegável que o Botafogo chega diferente para esse jogo. Há mais olhos atentos, mais gente observando, mais expectativa no ar. E no futebol, isso muitas vezes é o combustível que faltava para fazer a engrenagem girar de vez. A fase é de transição, mas também de esperança. Os erros do passado ainda ecoam em algumas atitudes mais cautelosas da torcida. Mas o presente começa a ser escrito com novos traços, seja com o brilho de um jovem colombiano que chega cheio de vontade, seja com a sabedoria tática de um auxiliar europeu que acaba de desembarcar, ou com o olhar atento de uma comissão que enxerga o futebol além do placar final. O Botafogo vai aos poucos se redesenhando. A torcida observa, analisa, torce e cobra. E a bola, como sempre, será a juíza final dessa nova história, que começa a ser contada com um sotaque diferente, mas com o mesmo amor de sempre pela estrela solitária. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. Os corredores de General Severiano começaram a ferver nesta semana com uma notícia que, se confirmada, pode sacudir o futebol brasileiro. Luka Jovic, o atacante sérvio com passagem pelo Real Madrid, estaria prestes a desembarcar no Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas fontes próximas ao clube afirmam que há conversas em estágio avançado e até mesmo uma possível proposta milionária na mesa. O jogador, que recentemente teve passagens discretas por clubes da Europa como Fiorentina e Milan, estaria considerando um novo desafio em sua carreira e vê no Glorioso uma chance de retomar o protagonismo perdido. Apesar do histórico irregular, desde sua saída do Eintracht Frankfurt, Jovic continua sendo um nome de peso no mercado, principalmente por seu faro de gol e pela experiência em grandes ligas europeias. O Botafogo, que busca reforçar seu elenco para brigar por títulos nacionais, e uma boa campanha na Libertadores, estaria apostando alto no atacante como peça-chave para turbinar o sistema ofensivo. O projeto esportivo, aliado ao bom momento financeiro do clube com a gestão da SAF liderada por John Textor, pode ser um atrativo decisivo para o jogador, que aos 27 anos ainda tem lenha para queimar. Há quem diga que Jovic teria sido visto em conversas reservadas com representantes do clube, e até mesmo o suposto desembarque no Rio de Janeiro já estaria sendo monitorado por torcedores mais atentos.
Como toda novela de mercado, o mistério segue no ar. Mas a movimentação nos bastidores indica que não se trata apenas de especulação vazia. O nome de Jovic já circula nos grupos de WhatsApp da torcida alvinegra e a expectativa cresce a cada hora. Se o acerto se concretizar, o Botafogo não apenas fará uma das contratações mais midiáticas do futebol brasileiro recente, como também enviará um recado claro: o clube quer voltar a ser protagonista. Até lá, o torcedor vive a ansiedade e o imaginário. Será que em breve veremos um ex-Real Madrid vestindo a camisa alvinegra no Nilton Santos? A resposta pode estar a caminho. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!